Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre bases da nutrição e câncer. Meu nome é Lucas Monção, sou nutricionista e mestre em oncologia e sou coordenador aqui do curso de pós-graduação da Plenitude Educação, um curso onde a gente direciona todo o conhecimento para essa prática, né, da abordagem da nutrição voltada ao paciente oncológico, né, o paciente que está em diversas fases do tratamento oncológico e também nessa minha trajetória eu fiz meu mestrado em oncologia no AC Camargo Cancer Center, um dos maiores centros de tratamentos que a gente tem aqui no Brasil, e sou muito apaixonado pela oncologia. Então, atuo na oncologia diariamente com os meus pacientes em consultório e também ofereço consultas particulares nessa área dentro do ambulatório de oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. É com muito carinho e com muita prática clínica que eu trago aqui para vocês um tema tão relevante. Sou apaixonado pela onco, já queria ter entrado na oncologia desde a graduação, consegui na época de estágio lá fazer meus estágios na oncologia, saí da graduação e fui direto para o mestrado, e naquela época também do mestrado, eu iniciei essa parceria com a Plenitude para montar esse curso, e hoje a gente já está na quarta turma, são 4 anos aí já atuando com vocês. Bom, e basicamente o que é câncer, né? Então, dentro das bases da oncologia, eu preciso entender a doença em si até a gente chegar nos aspectos clínicos do paciente. O câncer é uma doença multifatorial, de causa multifatorial, caracterizada pela divisão celular descontrolada e pela capacidade de invasão tecidual. Ou seja, eu estou falando de um tumor que ele pode sair da mama e ir para os ossos, por exemplo. A gente sabe que o câncer, diferente de um tumor benigno, ele tem essa capacidade de gerar metástase, ou seja, dele progredir para outros locais, tá? O tumor benigno não é considerado um câncer, mas um conglomerado, né, um aglomerado de células que não gera metástase. Essa é uma das diferenças entre eles. Então, quando eu falo de câncer, eu estou falando daquela doença estigmatizada, que tem gente que não fala nem o nome, né? Os mais antigos principalmente, e a gente sabe que é uma doença que está se proliferando, se dividindo ali, as células estão se dividindo para conseguir tomar conta do próprio hospedeiro. A gente sabe que câncer de mama é diferente de câncer de pâncreas, que é diferente de câncer nos ossos. A gente sabe que esses tumores, eles, claro, se dividem, proliferam, progridem, ameaçam a continuidade da vida do paciente, mas cada tumor tem um comportamento biológico diferente. Ou seja, ainda que em um mesmo tipo de câncer, por exemplo, câncer de mama na Joana e câncer de mama na Maria, eu posso ter tumores totalmente diferentes, embora seja câncer de mama. Então, hoje a gente fala que a gente dá nome e sobrenome para o tumor. Ou seja, câncer de mama e o sobrenome, vamos pensar assim, são marcadores moleculares que se faz ali uma análise para entender melhor o subtipo da doença. Então, dentro de um câncer de mama, eu tenho 3, 4 subtipos ali, e cada um tem um tipo de tratamento, uma abordagem e assim por diante. Então, embora o câncer ele tenha essa característica de se dividir e proliferar, existem nuances, características que vão tornar um diferente do outro, como a origem genética, a origem histológica, ou seja, aquela questão das células, né? Como que as células estão ali é, dentro do tecido, a capacidade de invasão e progressão e até de resposta ao tratamento. Então, tumores de pâncreas, no geral, são mais agressivos do que tumores de mama iniciais. Então, a gente tem diferenças muito grandes e todo mundo chama isso de câncer, mas são doenças diferentes, tá? Vale lembrar que o câncer, quanto mais precoce a gente diagnosticar, maior a probabilidade de cura, mas tem pacientes que não fazem tratamento curativo. Então, pessoas que já têm algum tipo de metástase estão fazendo o tratamento com o objetivo de controle da doença, cronificação daquele paciente. Por exemplo, um diabetes, que a pessoa tem diabetes, ela vai ter diabetes provavelmente para sempre. Então, o câncer, a gente tem cada dia mais tentado, para as pessoas que não têm possibilidade de cura, cronificar esse diagnóstico, e ao longo desse tratamento a gente vem com suporte nutricional também para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E quando a gente fala de câncer no mundo, a gente tem alguns mais incidentes, ou seja, mais frequentes, como pulmão, próstata, colo retal nos homens e mama, colo retal e pulmão nas mulheres. Não necessariamente é o que
é mais diagnosticado, é o que mais causa mortalidade. E isso é bem importante a gente saber. No Brasil, a gente tem as novas estimativas do INCA, de 600 e poucos mil, quase 700 mil novos casos para o triênio, para o próximo triênio. Ou seja, a cada ano eu tenho quase 700 mil novos casos ali sendo diagnosticados. Se eu vou olhar por sexo, próstata é o mais incidente, né, nos homens e mama nas mulheres. Se eu junto todo mundo, a gente sabe que o câncer de pele é o mais incidente, porque o Brasil é um país tropical. Ou seja, tirando o câncer de pele, a gente tem esses outros tumores. Próstata, colo retal, essa parte respiratória, estômago, cavidade oral. Então, são tumores muito incidentes. E o que eu gosto de ressaltar é que todos esses aqui estão relacionados com o estilo de vida. Então, hoje, a maior parte das causas de câncer estão relacionadas ao estilo de vida. Quando eu falo do desenvolvimento da doença, eu estou falando que uma célula normal, para ela sair de uma célula normal e se desenvolver uma célula neoplásica, ela sofre um dano no DNA, um dano no material genético, seja por agentes endógenos, como produtos do metabolismo, o próprio erro da replicação celular, como agentes exógenos, aqueles que a gente, no geral, consegue modificar. São fatores modificáveis de risco, como exposição a fatores químicos, estresse, alimentação, radiação ultravioleta, né, aquela radiação do sol, por exemplo, radiação ionizante, enfim, são fatores de risco que podem provocar alterações genéticas após o nosso nascimento, ou seja, alterações genéticas que vão acontecer ao longo da nossa vida. E a gente sabe que o organismo ele tem uma maquinaria para nos proteger. Então, quando se identifica um dano, o nosso ciclo celular consegue, nos pontos de checagem, que a gente chama, verificar se aquela célula defeituosa ela vai ser eliminada ou ela consegue ser reparada, ou seja, existe um reparo de DNA. Quando não é possível ser reparada, existe o que a gente chama de morte celular programada, a apoptose, que vocês aprenderam na graduação. Mas, quando tem um câncer instalado, quer dizer que esse mecanismo de reparo ou de apoptose, ele falhou. E aí a gente começou a juntar um monte de células ali alteradas. E aí a gente desenvolve uma neoplasia, tá? Esse processo de carcinogênese, ou seja, o desenvolvimento do câncer, se chama carcinogênese. Existe um processo muito importante que é a quimioprevenção. E é esse processo onde eu não tenho uma doença ainda instalada necessariamente, mas já está existindo dano. Então, a gente tem um papel muito importante também nessa fase, porque a gente trabalha com modificação de estilo de vida. Modificar estilo de vida previne dano no DNA e melhora a proteção celular. A gente também atua em outras fases, já no paciente que tem a doença instalada, seja uma doença localizada ou uma doença onde passou por um processo que a gente chama de metástase e começou a se espalhar. Então, a nutrição tem um papel também nessas fases do tratamento: prevenção, tratamento ativo e pós-tratamento oncológico. Quando eu falo desse processo, como eu mostrei para vocês, o que deu de errado nesse processo celular é que o erro que foi identificado, aquele dano no DNA, ele não foi reparado, a gente não teve capacidade de eliminar aquela célula, e aí a gente acaba proliferando, multiplicando células com alterações. E isso é desfavorável para o nosso organismo. Vale lembrar que o organismo ele tem uma maquinaria muito importante para controlar isso. Então, isso quer dizer que a gente tem um mecanismo biológico muito favorável para nos proteger, desde que a gente também tenha um estilo de vida que vai conseguir dar substrato para essa maquinaria funcionar. E eu adoro essa frase que é: nós somos o que nós comemos, digerimos, absorvemos e metabolizamos. Então você já deve ter escutado falar que nós somos o que nós comemos. Isso é uma mentira, porque não necessariamente o que a gente come é o que a gente metaboliza, não é o produto final que vai chegar lá na nossa célula. E dentro disso, a gente tem então o estilo de vida. Então, os fatores que vão influenciar muito no nosso desenvolvimento da doença, no risco, são fatores genéticos, comportamentais, dietéticos, então nutrientes, consumo de fitoquímicos, consumo de álcool, tabagismo. Hoje existe
o IARC, que é uma agência de pesquisa que classifica os agentes como carcinógenos, pelo seu grau, pelo seu nível de evidência. Então a gente tem tudo documentado e a gente ensina isso na pós-graduação, quais são os fatores de risco, como identificar, como ter critério para saber o que realmente causa câncer e não ficar perdido com informação boba aí do Instagram. Então a gente consegue muitas vezes trazer para vocês tudo documentado para vocês terem isso muito prático e trabalhar no consultório. E quando a gente fala do estilo de vida, eu estou falando de um estilo de vida ocidental. Então, o produto que ele deixou de ser minimamente processado e se transformou em ultraprocessado, ele é um produto que ele perdeu a característica primária. E esse é o momento que a gente está. Um estilo de vida ocidental, uma alimentação ocidental com muito ultraprocessado, que perdeu os nutrientes primários e quem consome muito ultraprocessado consome poucos alimentos in naturas. E aí a gente poderia listar fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos, né, os fitoquímicos, polifenóis, que são importantíssimos para a gente prevenir o estresse oxidativo, combater esse estresse oxidativo e evitar esse dano celular. E também, claro, diminuir marcadores inflamatórios que a gente tem. Então, a nossa atuação na prevenção ela é muito importante. E claro, no paciente que já tem uma doença instalada também, porque a gente vai ter um foco, além da qualidade alimentar, vai ter um foco na quantidade, no aporte proteico, no estado nutricional. Mas esse é o grande problema hoje da sociedade, o estilo de vida ocidental. E por que eu falo isso? Porque existe um tempo para o câncer de se desenvolver. Então, até a gente ter, por exemplo, um tecido normal, para ele se transformar em um câncer invasivo, se a gente for ver um câncer de mama, por exemplo, para a gente sair de uma célula típica, né, uma hiperplasia, até ter um carcinoma ali in situ, mais localizado, eu vou ter 14 a 18 anos. Para ele sair, muitas vezes, de algo mais localizado e se desenvolver algo mais invasivo, isso também pode demorar, dependendo do subtipo. Tem subtipos que são super agressivos e em meses a gente tem progressão. Mas esse início aqui, que é até a gente sair de nada para ter algo aparente no exame de imagem, pode demorar anos. E aí vem o papel do estilo de vida, da consciência alimentar, da consciência corporal e do profissional de saúde que vai estar capacitado para atuar também na prevenção. Às vezes você é nutri-esportivo, clínico, estético, né, da estética, e já trabalha com alguns pacientes que estão em objetivo de prevenção. Todo mundo deve prevenir câncer. Então, você trabalha com esse perfil de pacientes no início. Às vezes não trabalha com paciente oncológico, mas trabalha com alguém que deve prevenir a doença. E, eventualmente, se um paciente seu vier a ter um diagnóstico, você saberia, né, fazendo um curso especializado, você saberia tratar e cuidar desse paciente. Quando eu falo dessa dieta ocidental, eu estou falando de uma baixa oferta de compostos bioativos, fitoquímicos. E esses fitoquímicos têm um papel muito grande de evitar esse dano no DNA, controlar o estresse oxidativo. E a base vem sempre da alimentação. Quando eu falo de câncer, eu estou falando então de uma doença onde ela se instalou, onde a gente teve um erro ali de controle, né, dessa proliferação. Eu tenho uma célula já instalada, um conjunto de células que formou um tumor, e hoje a gente fala das marcas do câncer, das características, que são inúmeras. Então, o tumor, ele tem, na verdade, uma reprogramação celular. O que é isso? O tumor ele passa por uma mudança no seu metabolismo para com que o paciente, para com que aquele tumor consiga utilizar outros substratos energéticos ou, na verdade, mudar a forma com que ele usa os substratos energéticos, como glicose, aminoácidos e lipídios. Ou seja, o tumor ele é muito inteligente. Uma outra capacidade é que ele tem uma capacidade de resistência a ataques do sistema imune, fazendo com que exista uma evasão, ele escapa dos ataques do sistema imunológico, permitindo com que ele se prolifere, tá? Outras coisas que a gente sabe que são marcas do câncer e características é o indivíduo ter um microbioma alterado e também existe o que a gente chama da característica epigenética. Então, o desenvolvimento do câncer passa, sim, por questões epigenéticas, ou seja, o ambiente moldando a expressão dos nossos genes, sem mudar o nosso código. Eu brinco que sem mudar o nosso QR Code, né, nosso DNA, mas muda a expressão dos genes. E aí entra também o nosso papel. Então,
no curso de pós-graduação, a gente consegue trazer e entrar nessas fases para entender a biologia da doença e entender como que, por exemplo, uma reprogramação celular do tumor impacta na tua prescrição calórica, proteica e de micronutrientes, tá? É muito importante o aprofundamento nessa temática. Quando eu falo dos níveis de evidência, que eu comentei com vocês, então, quando eu tenho lá um câncer instalado com todas aquelas características, eu tenho que saber entender o que tem uma probabilidade de ser mais carcinógeno para a gente orientar o paciente também em tratamento. Evite isso, tire aquilo, mas a oncologia é muito mais do que isso. Então, o IARC, claro, traz essa ferramenta, mas a oncologia não é só sobre o que comer ou não comer, mas é sobre como o estado nutricional está ligado com o padrão de dieta, está ligado com os resultados dos exames do paciente. Então, esse é o nosso papel no atendimento nutricional. E a jornada do paciente, ela é muito complexa. Então, o paciente identificou a doença, teoricamente ele deveria fazer toda uma avaliação, né? A ideia é que ele faça toda uma avaliação de exames de imagem, exames de sangue, marcadores moleculares, biópsia, né? A biópsia é o que diagnostica o câncer, tá? Não existe câncer sem ter biópsia, tem que ter biópsia. E ele deveria passar com um nutricionista oncológico, mas nem sempre isso acontece, para a gente desenhar todo esse suporte dentro das fases do tratamento. A gente sabe que quando o paciente ele tem o diagnóstico de câncer, ele vai passar por um estadiamento, ou seja, diagnosticou e a gente vai querer ver qual o grau de disseminação da doença. Existe o estadiamento clínico, que ele é feito é, sem ter acontecido uma cirurgia, né? Então, e existe o estadiamento patológico, que ele vem depois de uma cirurgia. Às vezes o paciente ele é estadiado no início do tratamento e depois, quando opera, ele é reestadiado. Por quê? A gente tem mais material ali para ser coletado. No estadiamento clínico, existe esses exames de imagem, existe esses exames físicos, existe biópsia, mas a gente ainda não teve uma cirurgia. E qual tratamento? E por que isso é importante? Para a gente entender o grau de disseminação da doença. Tratar um paciente com doença localizada é diferente de tratar um paciente com doença metastática de alto volume, por exemplo. O estado nutricional é diferente, a suplementação muda, o tempo que você tem que ver ele muda e assim por diante. Por isso que isso é importante. E como que é o tratamento? Então aqui é uma visão geral, básica, mas introdutória, de como que são os tratamentos. A gente pode ter um tratamento neoadjuvante, onde tem o diagnóstico, eu faço primeiro a quimioterapia e depois a cirurgia. Um tratamento adjuvante, onde eu tenho o diagnóstico, primeiro opero, e aí eu venho com a quimioterapia adjuvante, ou seja, depois da cirurgia, e neoadjuvante quer dizer que é antes da cirurgia, tá, gente? E tem tratamentos mistos, então, o paciente faz diagnóstico, quimio, cirurgia, quimio de novo, rádio, terapia-alvo, enfim, existem várias possibilidades. O que ele vai fazer varia muito do estadiamento, qual o grau de comprometimento da doença. É importante a gente entender tudo isso para saber aonde o paciente está. Então, por exemplo, hoje ele está fazendo químio, ou ele vai iniciar. Daqui a 6 meses ele vai operar. Eu preciso preparar ele. E esse é o incrível da nossa atuação, é ter toda essa visão longitudinal mesmo do paciente. Os tipos de tratamento são diversos, então a gente tem tratamentos com diversos objetivos, um objetivo curativo, objetivo de melhorar a qualidade de vida, de controle de doença, ou um paciente está em cuidados paliativos. Existem tratamentos como químio, rádio, tratamentos como terapias-alvo, né, que são moléculas mais específicas, diferentes da quimioterapia, imunoterapia, que é um outro tipo de tratamento que visa não eliminar o tumor por dano oxidativo como a químio, mas visa melhorar a sensibilidade do sistema imune do paciente para o próprio sistema imune combater o tumor. Então, são vias diferentes que a gente aborda isso em uma disciplina, por exemplo, de farmacologia dentro da pós, que é aplicada por uma professora que é doutora nessa área, e ela traz também todo esse desenho, essa explicação para vocês se aprofundarem e entenderem os tipos de tratamento principais. Mas os tratamentos são diversos. E quais os desafios da prática clínica? Diversos, né? Então a gente tem a própria característica do paciente, características do tumor, metabolismo do indivíduo,
Então, como que ele está hoje? Ele já tem diabetes, não tem que ter pressão alta? Como é que é esse combo de diagnósticos? Sintomas do tratamento, então náusea, inapetência, mucosite, fadiga, tem diversos tipos de sintomas, e a gente tem condutas para cada um desses sintomas. Aspectos emocionais, então o câncer é uma doença que gera um impacto muito grande na saúde do indivíduo, e hoje o paciente que ele é protagonista da história dele é totalmente diferente. Então, a gente entender quem é o nosso paciente, como é que está esse aspecto emocional, ele está ou não vivendo aquele luto, né, do diagnóstico. Então, é algo muito complexo. Quem já teve algum paciente com câncer na família sabe quão complexo é, mas o mais incrível é que a gente consegue atuar ali, entregar o nosso melhor para gerar melhora e transformação na vida do paciente. Então, a gente consegue olhar, entender quem é o paciente e trabalhar não com alguma coisa superficial, mas alguma coisa que pode mudar a jornada dele. E é por isso que eu sou tão apaixonado por oncologia, apesar desses desafios. E a gente, então, tem, mediante esses desafios, alguns aspectos nutricionais, que são características que vão, muitas vezes, estar presentes nos nossos pacientes, como desnutrição, sarcopenia, né, essa síndrome da fragilidade, a obesidade sarcopênica, a caquexia. Então, são alterações do estado nutricional que são decorrentes de uma série de fatores. Sintomas gerados pelo próprio tumor, então, o paciente estava perdendo pelo, chegou nesse estado nutricional, mesmo no início do tratamento, porque a própria doença gerou esses sintomas. Sintomas do tratamento que geraram uma alteração alimentar, ou o que ele estava comendo antes era bom, era em quantidade suficiente, mas depois que a doença começou a progredir, ele começou a aumentar muito o gasto energético dele. Então a gente precisa entender isso para mapear o que está alterando o estado nutricional do meu paciente. E para cada um desses parâmetros existem triagens nutricionais e ferramentas de avaliação nutricional adequadas para cada objetivo que a gente quer. Então, é sarcopenia, é um paciente caquético, um obeso, o que que eu uso? Que exames eu posso usar? E a gente tem tudo isso no nosso curso de pós-graduação. A gente usa isso para definir uma estratégia nutricional assertiva. Trazendo alguns exemplos, então, o grande difícil, a dificuldade hoje, é que existem alterações do estado nutricional que são muito sérias ao ponto de ameaçar a continuidade da vida do nosso paciente. Existem alterações mais graves, como a caquexia, que é uma além da perda de massa muscular. Além de perder músculo, eu tenho perda de gordura corporal, eu tenho muita inflamação e eu tenho um catabolismo muito acelerado. Existem muitos marcadores inflamatórios circulantes que impactam nessa mudança aqui do tecido adiposo, do tecido muscular, fazendo com que o indivíduo consuma tudo, consuma o músculo como fonte de energia, o estoque de gordura. E é o que a gente não quer. A gente não quer que o paciente chegue numa caquexia. A gente quer atuar precocemente com suplementação, com dieta, com tudo isso para a gente ter uma jornada melhor, para a gente promover uma jornada melhor para o paciente. Outros cenários é quando eu tenho uma obesidade e eu também tenho quebra de massa muscular, como uma obesidade sarcopênica. Isso é desfavorável, porque eu acabo liberando um monte de marcador inflamatório, eu acabo tendo insulina alta, glicose alta por conta da obesidade e cria um ambiente anabólico, proliferativo para o tumor. Bom, e aí no contexto da detecção precoce ainda, e olhando um pouco mais para o rastreamento, é importante a gente levar algumas coisas em consideração quando eu estou falando de um rastreamento populacional, né? Então, novamente, rastreamento, a gente acaba que tem até a gente acaba fazendo isso mais em termos populacionais, porque, no geral, as pessoas em consultas específicas, né, que estão acompanhando com algum médico, no sistema privado, por exemplo, a pessoa às vezes vai com algum sintoma, né? Claro, salvo algumas exceções de mulheres que todo ano, dependendo da idade, vão lá no ginecologista, fazem os exames de imagem, mas, no geral, essas pessoas vão mais com sintomas, né? Mas, olhando um pouco mais para esse rastreamento, é importante a gente entender um pouco como que funciona o entendimento sobre alguns exames que popularmente a gente conhece como super importantes para diagnosticar um câncer e olhar um pouco mais para a população.
Então, até que ponto esses exames conhecidos são importantes efetivamente para diagnosticar câncer? Eu estou dizendo isso numa escala populacional, num Brasil, por exemplo. Então, eu tenho que dosar, o médico tem que solicitar PSA para todo mundo, é mamografia para todo mundo, o que que foi feito de estudo? Então, eu gosto que o exemplo da próstata, né, desse exemplo aqui do câncer de próstata, ele deixa muito claro para a gente que não é bem assim. Então, se fala muito do PSA, por exemplo, como um ótimo marcador para a gente poder avaliar esse risco desses homens terem algum risco de câncer de próstata. E nem sempre isso é uma verdade, até porque a gente pode ter elevação de PSA por outras coisas. Enfim, existe todo um contexto. E aí, aqui, para trazer um exemplo para vocês. Então, no SUS, por exemplo, vocês vão ver, a gente não tem uma uma detecção, uma padronização que se deve pedir PSA para todo mundo, baseado que, como se ele fosse um supermarcador, e fazer isso para a população inteira. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por que disso? Então, algumas pesquisas mostram, e essa é uma cartilha exatamente do Ministério da Saúde, que, por exemplo, a cada 1.000 homens entre 50 e 59 anos que realizaram exames de rotina por esse período, né? Então, o estudo pegou 1.000 homens e foi avaliar nessa idade, que é bem comum a gente ter surgimento de câncer de próstata, inclusive, e foram olhar os exames de rotina. 178, eles podem ter um resultado alterado, um resultado do PSA. E aí acabam, consequentemente, sendo encaminhados para uma biópsia. Só que a biópsia ela pode gerar complicações, sangramento, alguma infecção, dor e tudo mais, tá? Ahn, e uma grande parte não vão ter câncer de próstata. Então, vão se descobrir que fazer muitas vezes a biópsia para algumas alterações prostáticas pode não trazer um benefício, porque eu não vou efetivamente descobrir um câncer de próstata, mostrando que talvez o PSA, que é o marcador inicial, ele não foi tão sensível, ou seja, ele está sendo alterado por algum outro motivo, tá? É, Outros casos, por exemplo, cerca de 100 desses casos, de 1.000, lembrem-se disso, então tem um monte que não vão ter absolutamente nenhuma alteração de PSA, mas cerca de 100 casos, eles vão confirmar o câncer, mas 50% desses tumores vão ter um crescimento lento, ou seja, ah, embora ele tenha um câncer, então 100 pessoas de 1.000, embora elas tenham, 100 na verdade não, 50 pessoas dessas 100 confirmadas, 50% delas vão ter um diagnóstico de câncer com um crescimento muito lento. Ou seja, um crescimento que não vai ameaçar a continuidade da vida dela. Percebem-se isso? O paciente eventualmente vai ter que fazer algum tratamento, mas isso o paciente não vai a óbito por conta daquele câncer de próstata, por exemplo, tá? E a gente sabe que somente 5 vão efetivamente morrer de câncer de próstata. É estranho falar somente, gente, mas se eu tô pensando em estatística, população, a gente acaba tendo esse olhar. Óbvio que a gente não quer que seja a gente ali, a gente não quer que seja nosso pai. E isso é o que acaba pesando dentro de um sistema privado ou de algo, uma consulta mais individualizada. Lembra que aqui a gente está falando, olha, qual o custo e o benefício do SUS, do sistema, fazer uma campanha dosando PSA em todo mundo entre 55 e 69 anos. Tem benefício? Porque às vezes a gente vê muita crítica, né? O sistema não tem isso, não tem aquilo. Mas efetivamente, se tivesse, traria benefício? Até que ponto, né, a gente ia estar gerando mudança na jornada do paciente? Muitas vezes a gente não estaria, tá? Então, é um pequeno número de 1.000 que vão efetivamente morrer de câncer de próstata, né? Mesmo após o tratamento. E de 1.000, um desses, somente podem ter a morte evitada dentro dessa jornada, né? Por conta do exame. Então, percebam que os benefícios de ficar fazendo algumas dosagens e alguns exames em termos populacionais não é muito claro ainda, entende? E a gente precisa olhar para isso, porque a gente precisa entender o que é para a população e o que é individual. Né? Eu estou frisando muito isso, gente, porque eu vejo hoje muitos profissionais que não têm absolutamente nenhuma noção de como que é feito esses programas, de como que é isso no SUS, de como que é isso.
E a gente sabe que muitos profissionais vão eventualmente trabalhar na rede pública, vão trabalhar com pacientes que têm um acesso financeiro menor. A gente não pode fechar os olhos para isso. Então vocês têm que ter ideia. Ou seja, nem tudo é bom para todo mundo. Hoje o consenso é que dosar ou não, isso é feito individualmente. Se o médico julgar que aquilo ali aquele marcador, ele vai ter um benefício individual para aquele indivíduo daquele caso clínico, com aquele quadro clínico. Então, não é para todo mundo como um rastreamento, tá? Como, por exemplo, a mamografia. E aqui tem exatamente um pouco dessa padronização do que a gente tem hoje de recomendação para detecção precoce para esses tumores mais incidentes. Então, câncer de próstata, então de próstata, o rastreamento ele não é recomendado de forma populacional, com PSA, por exemplo, e a decisão para utilizar isso ou não é feito de uma forma mais individualizada, tá? O câncer de mama, a gente tem uma indicação de um rastreamento, sim, e aqui, pelo menos até a data desse documento, para mulheres de 50 a 69 anos, ou para mulheres de 40 a 49, com alguma recomendação mais individualizada, ou seja, mediante uma consulta. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que para mulheres mais novas, isso em termos, né, populacionais, vamos pensar assim, a gente acaba que tem uma indicação, hã, uma indicação que deve ser individualizada. Então, para mulheres acima de 50 é algo mais definido, vamos pensar assim. Mas na prática, se eu pensar lá fora de um estudo, óbvio que os médicos vão acabar avaliando idade, riscos, e tá cada dia mais precoce. Tudo isso vai mudando, tá, gente? Muda toda hora. Então, Lucas, eu achei aula hoje. Vejam os materiais, acessem as referências, porque isso pode mudar, né? E muitas vezes o que hoje está sendo feito num grande hospital elitizado, talvez no futuro seja feito lá como protocolo no SUS, mas isso demora para chegar, tá? Câncer de pele, por exemplo, é o mais incidente, gente, no nosso país, o mais incidente. E a gente não tem rastreamento populacional recomendado. Aqui, o objetivo do sistema de saúde é educar as pessoas para ter um autoexame, para olhar pintas estranhas, a educação sobre a proteção solar. Então, a forma com que se previne câncer no Brasil é trabalhando com medidas educacionais para com que a gente tenha proteção da pele e educando as pessoas para a seguinte forma: olha, encontrou uma pinta, alguma coisa ali alterada, você deve buscar ajuda, porque isso pode ser câncer de pele, até porque é o mais incidente, tá? O Brasil é um país tropical. Tumores de cólon, de intestino aqui, o rastreamento, de acordo com o Ministério da Saúde, a gente tem um rastreamento recomendado aqui para pessoas de 50 a 75 anos, né? Com exame de sangue oculto nas fezes anualmente ou colonoscopia a cada 10 anos, ou seja, nem é para todo mundo que vai ser pedida a colonoscopia, né? Câncer de colo de útero, então o Papa Nicolau, ele é recomendado sim, tá? E ali numa faixa etária que eles definem, mas o Papa Nicolau, ele é super importante. E a gente tem aqui outros tumores que são bem frequentes e estão muito associados a um estilo de vida muito ruim, tabagismo, bebida alcoólica, que são tumores de cabeça e pescoço, cavidade oral, lábio. E a gente não tem programas de rastreamento. E são tumores que, quando estão presentes, afetam muito o estado nutricional do paciente. Esse é o problema. A gente não rastreia, e aí, quando vai diagnosticar, não necessariamente diagnostica precocemente, e a pessoa chega com a doença metastática, e aí começa, por exemplo, fazer químio, rádio, vai operar, e aí desnutre. Então, esse é um grande problema. A gente, no SUS, eu percebo muitos pacientes com diagnóstico muito tardio, infelizmente, infelizmente. E pulmão a gente acaba que também não tem nenhum estudo, nenhuma recomendação para rastreamento. Então, essa tabela é bem interessante, até assustadora, né? A gente, para a maior parte dos tumores, a gente não tem recomendação de rastreamento, a gente não tem uma recomendação populacional para rastrear, não vai fazer endoscopia em todo mundo. E quantas pessoas podem ter câncer de estômago? O câncer de estômago, ele é bem incidente, vocês viram. E quantas pessoas podem ter? Né? Ele é um dos tumores que mais impacta na mortalidade, porque muitas vezes são descobertos de uma forma agressiva. Então, a gente não tem um programa de rastreamento, a gente não tem uma detecção precoce sendo feita de uma forma efetiva. As pessoas estão por aí com vários sintomas digestivos e a gente não sabe se é gastrite, se é uma úlcera ou se é um adenocarcinoma gástrico, por exemplo. Então, isso é um desafio que a gente tem hoje, tá? Mas para os
a gente tem aqui para outros tumores como mama, e colo de útero, né? Esses tumores a gente acaba tendo programas de rastreamento indicados, tá? Então, olha que interessante, a gente acaba tendo um olhar para esses tumores de uma forma até diferente agora que eles entendem como que isso é feito, né? O que é rastreamento, o que não é. Olha que interessante o câncer de próstata, que é o que eu comentei. A gente tem um objetivo e uma recomendação de fazer diagnóstico precoce mediante alguma alteração, mas em termos populacionais a gente não tem um programa de rastreamento. Isso acontece para pele, para estômago, tá? Isso é bem, bem importante, tá? Pulmão, por exemplo, fica até difícil falar de um diagnóstico precoce, né? Até porque a gente não vê pessoas fazendo exames de imagem de tórax toda hora ou com algum tipo de recomendação. Então, isso é muito sério e me assusta, mas é o que a gente tem hoje, pelo menos aqui no Brasil, tá? Mas a gente tem sinais e sintomas importantes para a gente pensar num diagnóstico precoce e não em rastreamento. Ou seja, vamos lembrar, rastreamento, eu tô falando de investigar isso em quem tem ou não sintomas. Na galera toda, na população. E quando eu tô falando de tentar diagnosticar de uma forma mais precoce, quando eu tô falando aqui, eventualmente propriamente dito, do diagnóstico precoce, eu tô falando de alguns sinais de alerta. Então, vamos investigar na pessoa que tem algum sinal. E aqui a gente tem vários. Então, mama, tem o nódulo mamário, se faz necessário o paciente ter um acompanhamento com masto, com a gineco que cuide disso. A assimetria, retenção, dor, estômago, por exemplo, dor abdominal crônica por muito tempo, emagrecimento. Enfim, tem vários sinais e sintomas que a gente tem aqui e que eu falei no começo da aula, mas o médico deve fazer isso, mas o profissional nutricionista, enquanto você está atendendo um paciente, você deve questionar sobre algumas coisas. O paciente ele vai te falar se ele tem algum sintoma importante. Inclusive, você pode encaminhar para uma avaliação de um clínico, de um médico especialista na área, num gastro, por exemplo, e eventualmente aquele paciente realmente tem um diagnóstico. Então, existem sinais e sintomas para a gente tentar fazer diagnóstico precoce e buscar o que está alterado ali, tá? Mas aí eu já estou falando de pessoas que têm alguma queixa. E aí, o que é importante? Que quanto mais precoce a gente diagnosticar, existe uma tendência, se aquele paciente for tratado com um tratamento adequado, se ele tiver um tempo depois do diagnóstico de tratamento adequado, né, entre o diagnóstico, momento do diagnóstico, início do tratamento, se for um tempo adequado, existe uma probabilidade dele ter uma resposta melhor. Se a doença tiver um estadiamento, que eu já vou explicar o que é, mais inicial, existe uma probabilidade daquele paciente ir melhor. Por quê? Porque a gente sabe que eu tenho algumas situações na prática. Então, vamos pensar que eu tenho uma célula normal, eu posso ter algumas situações. Tanto esse azul, que são tumores de evolução lenta, que eles muitas vezes nem chegam a manifestar algum sintoma clínico no paciente durante a vida dele, tá? Ou que eles crescem muito rápido ou param de crescer, enfim, e dificilmente vão gerar morte daquele paciente, vão impactar diretamente no fato daquele paciente ir ou não a óbito. Então, são tumores que, ao longo do tempo, esse azul, por exemplo, são tumores que eles existem, eles são malignos, mas às vezes a agressividade dele não é tão grande. Ponto. Esse é um ponto. E eles acabam tendo um prognóstico melhor, né? A gente não tem uma doença super agressiva. Quando eu tô falando no B, no verdinho aqui, eu tenho um tumor que ele tem uma evolução lenta, sim. Ele tem um período que o indivíduo ele é assintomático, mas depois ele começa a gerar algumas manifestações clínicas. Então, quando eu estou falando de um rastreamento, nesses casos, rastrear esses tumores podem gerar um benefício muito grande para o paciente, porque esse tumor ele tem um crescimento mais lento, mas ele pode ameaçar a continuidade da vida do meu paciente. Então, ele é um tumor que ele vai, muitas vezes, impactar em vários sinais e sintomas. Ele vai ter um período que, sim, ele vai estar quieto, ele não vai gerar sinais e sintomas, como perda de peso, perda de apetite, alguma dor, por exemplo. Mas quando ele começar a gerar, talvez, não digo que vai ser tarde demais, mas já é um paciente que o prognóstico, talvez, após o diagnóstico, não vai ser muito bom, porque é um paciente que já descobriu de uma forma mais tardia. E eu tenho aqueles casos que todo mundo conhece alguém, que é um tumor de um avanço
muito rápido. Então, tumores, por exemplo, que têm um desenvolvimento rápido, a pessoa descobre, ela evolui muito rápido, os tratamentos não dão conta, o paciente tem vários sinais e sintomas e rapidamente aquele paciente simplesmente foi a óbito. Então, são tumores que rastrear precocemente também é muito importante, né? Fazer um diagnóstico precoce também é muito importante. Então, olha que interessante. Lucas, quais tumores estão em cada classificação? Depende, porque eu tenho tumores, por exemplo, de mama triplo negativo, que são muito mais agressivos do que alguns tumores hormonais, que têm muitas mais linhas de tratamento. Então, cuidado também só com a ideia de que a gente tem que rastrear um tumor precocemente. Além disso, eu tenho que ter um tratamento efetivo para aquilo, né? O estadiamento, quão disseminado está ou não a doença também vai impactar. Então, a gente tem que entender que sim, existe um papel importante da gente diagnosticar isso mais precocemente, desde que eu também tenha um tratamento efetivo, um tratamento bem estabelecido. Tem tumores hoje que a grande maioria tem protocolos já bem definidos. Começa por aqui, vai por ali, dependendo das variantes clínicas. E, de novo, o médico oncologista que vai definir isso, em alguns casos com cirurgião, com radiologista, mas ele que vai desenhar isso. E tem tumores que não tem protocolos muito bem estabelecidos, como tumores de vias biliares, que já é difícil para diagnosticar. Às vezes eles ficam confusos. De onde está vindo? Do intestino? Está vindo do fígado? Pâncreas? Enfim, é confuso. Não tem linhas tão bem estabelecidas. Para os mais estudados, tem mama, próstata, trato gastrointestinal, mas a gente precisa ter esse olhar que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então, novamente, o tempo, ele é um fator muito importante. Quanto mais cedo o paciente for diagnosticado, existe uma tendência dele diagnosticar doenças mais iniciais, né? Claro que muitas vezes o paciente não tem sintoma e aí quando vai descobrir já é uma doença que às vezes está mais avançada, né? Isso também acontece. Mas considerem um tempo, por isso que as pessoas precisam ter cultura de prevenção, tá? Prevenção e autocuidado principalmente. Cuidar de si próprias, verem seus valores, suas taxas, seus exames de sangue básicos, pelo menos. Bom, e aqui tem algo muito interessante e assustador ao mesmo tempo, que é o viés de antecipação. Por que eu estou trazendo isso? Para vocês entenderem que é muito importante, sim, a gente ter um rastreamento, um diagnóstico precoce, mas também é muito importante a gente ter o quê, gente? Tratamentos adequados. Então, aqui nessa primeira figura, eu estou falando de um cenário sem rastreamento, uma mulher aqui que aos 56 anos foi diagnosticada com câncer, uma pessoa foi diagnosticada com câncer e morreu aos 60 anos. Ou seja, ela teve uma sobrevida de 4 anos. Sobrevida é sempre relacionada ao momento do diagnóstico. Então, qual foi, quando ela faleceu, se foi relacionado ao câncer, e qual o tempo entre o diagnóstico e o óbito da pessoa. Por que isso é importante? Porque vários estudos usam esses marcadores. Mas, com o cenário de rastreamento, eu posso ter esse viés. O que é isso? Pode ser que essa mesma pessoa tenha um diagnóstico lá no momento do rastreamento, onde ela nem tinha sintomas, eu estou falando de um momento mais pré-sintomático, então foi rastreado, encontrou na população, como no caso do câncer de próstata, vamos pensar assim, dosou PSA, enfim, descobriu. Nossa, descobriu com 51 anos. A perspectiva é muito boa. Depende. Porque em algumas situações, essa mesma pessoa pode ir a óbito por conta do próprio câncer com a mesma idade, se ela tivesse sido diagnosticada em um outro momento. Então, para esse caso, para esse cenário, ter tido o diagnóstico com 51 anos ou com 56 não fez diferença no fato de aumentar efetivamente a jornada do paciente, a vida, enfim, várias coisas. Percebam como isso é estranho? Esse paciente teve uma sobrevida melhor, realmente, a sobrevida foi de 9 anos, mas porque, não necessariamente que o tratamento foi super efetivo, mas porque aquela pessoa teve um diagnóstico mais jovem, né? Então isso é complexo. Isso mostra pra gente que, independente do momento que foi diagnosticado, a gente precisa de tratamentos que ajudem esse paciente, que façam esse paciente, por exemplo, que teve um diagnóstico mais precoce com 51 anos, não ir a óbito aos 60 anos. Talvez nunca ir a óbito por conta do câncer. Percebam isso? Né? Então, a gente tem que olhar para isso e tem que tomar cuidado, que, olha, é super importante a gente ter o rastreamento, mas precisa fazer o tratamento.
né? E muito do que o sistema de saúde questiona é exatamente isso. Tá bom, eu tenho um diagnóstico mais cedo, o que que eu vou fazer depois, né? E o caso aqui do câncer de próstata tem muita relação com isso. Então, não necessariamente fazer um diagnóstico muito antes vai realmente trazer aquele benefício para o paciente, tá? Bem complexo isso, né? Vocês devem estar com a cabeça fritando. E aí no SUS, né, vamos pensar assim, a gente acaba tendo toda uma sistematização. Então, no geral, o paciente ele passa aqui com na atenção básica, ele é acompanhado na própria UBS. Existem instituições, né, ali, hospitais de média complexidade, onde a gente tem a consulta com o especialista, e é onde efetivamente aquele paciente vai ter um diagnóstico, que é onde vai ser solicitado um exame mais invasivo, mais caro, mais difícil. Mas percebam que até ele sair do generalista e ir para o especialista, a gente tem uma lacuna enorme, gente. Meses, demora, paciente que não entende nada do que o pessoal da UBS está falando, vira uma confusão. E eu já vi muito isso. Então, percebam que o grande problema não é que necessariamente a gente não tem a estrutura no SUS, a gente não tem os hospitais, a gente tem. Mas existe uma sobrecarga no sistema que gera uma complexidade muito grande. O nível cultural das pessoas também, o tempo, né, de espera até você chegar de um para o outro. Então, tudo isso é bem complexo, tá? Existe toda uma estrutura, mas a gente sabe que a gente tem diferentes níveis, né? Atenção básica, com um nível de complexidade mais médio. Esse paciente ele entra numa fila, existe toda uma fila, e muitas vezes no privado a gente acaba tendo um fluxo um pouco diferente. Então, eu estou trazendo aqui no SUS porque eu sei que tem vários alunos que vão trabalhar nessa área básica e é importante entender em termos governamentais, assim, do Brasil em si, como que isso é feito, tá? Mas, novamente, para tudo isso funcionar, percebam que por isso que a gente tem muitas pessoas com diagnóstico de câncer muito tardio, principalmente no SUS, porque existe toda uma complexidade, né? Uma coisa está no SUS de São Paulo, outra coisa está no SUS no interior, que às vezes tem uma instituição para média complexidade ou alta complexidade que é muito longe, então os pacientes viajam para fazer um tratamento, viajam para fazer um diagnóstico, então tudo isso é muito complexo e tudo isso vai gerando fila, vai impactando na jornada do nosso paciente, tá? Então isso é bem importante. E aí, falando um pouco mais agora, né, que eu dei um panorama para vocês do que é rastreamento, o que é prevenção, o que é um diagnóstico precoce e o que a gente tem ali de documentação, de instrução hoje em termos de Ministério da Saúde de recomendação para realmente fazer um diagnóstico precoce ou fazer um rastreamento, a gente vai começar a entrar no fato do paciente já ter tido um diagnóstico da doença. Então, vamos lá. Como que se faz diagnóstico de câncer? No geral, o paciente vai precisar de uma biópsia. Ele vai precisar olhar a histologia, ou em alguns casos a citologia, mas vai precisar ver aquela histologia, como que está aquela conformação das células, para a gente conseguir, o médico patologista, classificar se se aquela célula tem uma característica tumoral ou não, comparada com a célula normal, por exemplo. Então, isso tem que ter uma biópsia. E aí, mediante a isso, o paciente tendo uma biópsia, o médico começa a fazer o estadiamento. Então, o que é o estadiamento, Lucas? O estadiamento, o objetivo dele é basicamente avaliar o grau de disseminação da doença, com padronizações. Então, padronizações para a gente saber, mediante alguns critérios pré-definidos, como que esse câncer está disseminado no corpo do indivíduo. Ele é localizado? Ele tem uma disseminação que é mais local, vamos pensar assim? Tem algum linfonodo comprometido na região? Ele tem uma metástase à distância? Isso é muito importante. Por quê? Porque aí a gente já começa a entender que não é só ter o diagnóstico de câncer, mas é também saber quão comprometido está esse indivíduo, porque isso vai mudar a jornada dele, vai mudar como que o médico oncologista vai desenhar aquele tratamento, tá? Então, uma doença localizada, pequena, será que você precisa fazer uma quimioterapia primeiro, antes de uma cirurgia, quando o caso tem indicação cirúrgica? Tem tumores de mama, por exemplo, que são diagnosticados muito no início, que primeiro vai se te fazer uma cirurgia, entendeu? Pra gente conseguir
na verdade, para o paciente ter um benefício ali. Ele não precisa fazer uma quimioterapia, por exemplo, tá? Então, isso é bem importante a gente olhar, porque o estadiamento ele vai guiar também o nível de comprometimento da doença no corpo do sujeito, vai guiar o que ele vai fazer primeiro. Ele vai fazer químio primeiro, ele vai fazer cirurgia, não, ele tem que ir direto para a imunoterapia porque é uma doença mais avançada. Então, isso é muito importante. Lucas, para que eu, nutricionista, tenho que saber disso? Para você entender um pouco de como está a jornada do seu paciente. O que ele vai fazer primeiro, qual o prognóstico dele. Se eu estou falando de um paciente com uma doença metastática, eu, no geral, não estou falando de cura, a gente está falando de controle de doença, gente. A gente está falando de cronificação. Então, uma coisa é o objetivo do tratamento curativo e outra coisa é um objetivo de um tratamento, não digo paliativo, mas um tratamento mais crônico, que visa controlar a doença e não curar essa pessoa. Curar é ela não ter mais. Controlar é quando eu tenho uma doença já disseminada que visa controlar a metástase, por exemplo, do fígado, deixar aquilo bem estabelecido. No geral, esse paciente tem que ir trocando os tratamentos, porque o tumor vai criando resistência. Biologicamente, o tumor é muito inteligente, vocês já viram isso. Mas é, é muito importante a gente olhar para isso, para a gente entender como é que está a jornada do nosso paciente. Porque o fato de saber já o estadiamento da doença já vai dizer muita coisa para a gente, até sem você precisar perguntar para o seu paciente. Então, quando você tem acesso ao prontuário do paciente, é muito importante, porque você consegue ter todas essas informações, tá? E lembrar que tudo isso é pré-definido, pré-estabelecido. Existem regras para a gente fazer estadiamento do paciente, tá? Para o oncologista fazer isso. Bom, então o objetivo, como eu falei, é avaliar o grau de disseminação. A gente tem o estadiamento clínico e o estadiamento patológico, vamos pensar assim, o estadiamento feito ali pós-operatório, feito com a peça da cirurgia, não necessariamente da biópsia inicial. Estadiamento. Perdão, gente, a gente tem. Exatamente, a gente tem o estadiamento clínico e o patológico, tá? Bom, vamos lá. No estadiamento clínico, a gente tem os exames físicos, a gente tem exames de imagem também. Então, exames de imagem, a gente tem, por exemplo, eles não vão trazer um diagnóstico, mas eles vão mostrar pra gente esse grau de comprometimento. Então, o paciente fez uma tomografia, ele tem um nódulo em determinada região. Tá bom, fez biópsia, confirmou? Certo. Então, aquele indivíduo, ele teve um diagnóstico identificado pela biópsia, que vocês podem solicitar para o paciente de vocês antes de passar em consulta, até para confirmar aquele diagnóstico, e que nos exames complementares, que são os exames de imagem, eles foram importantes para ver onde estava e para entender o grau de disseminação da doença, tá? A gente divide o estadiamento no estadiamento no TNM, que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso é bem, bem legal. E outra coisa, é bem importante comentar. Em vários exames já vem lá o final já vem o estadiamento do paciente. Então, essa informação que os médicos vão levando isso para padronizar e para todo mundo que está atendendo aquele paciente saber como é que está o estadiamento dele, tá? Isso é bem importante para a gente poder entender como que o nosso paciente está. Bom, no estadiamento, a gente então tem o TNM, o T é a extensão do tumor, o tamanho dele, o N é a extensão regional da doença, então a gente quer entender se tem alguma região ali, alguma via linfática, algum sistema linfático, algum linfonodo comprometido, e o M, ele está relacionado à disseminação à distância. Eu estou falando de uma metástase, um tumor que era da mama e foi, por exemplo, para os ossos, tá? Então, eu estou falando de uma metástase à distância. Quando identificado que aquele tumor realmente tem uma característica igual a da mama, tá? Às vezes não, gente. O paciente pode ter um novo tumor que não necessariamente é considerado uma metástase. Às vezes, aquele tumor que está em um outro tecido, ele pode ter uma característica biológica que não era da mama, por exemplo. E aí, ele tem um segundo câncer, não necessariamente uma metástase. Mas isso é mais difícil da gente encontrar na prática, pelo menos na minha, tá? Então, o T, tamanho. N, a gente está falando de uma extensão regional da doença, que vai olhar para essa questão mais linfática. E o M, eu estou falando de uma metástase mais à distância. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, eu posso ter
o T, então, tumor primário, né? Tá mostrando essa característica. A gente tem diversas classificações aqui. Então, TX, o tumor dele não pode ser avaliado, por exemplo, às vezes fez alguma biópsia, algum exame e não conseguiram avaliar. O T0 não há evidência de tumor primário, é uma característica também. Esse TIS, esse TIS, é um carcinoma in situ. Então, vou dar exemplos. Isso, em algumas situações, não é nem considerado câncer. Em algumas situações, por exemplo, câncer de mama. Eles consideram quase como uma lesão pré-maligna, não necessariamente como um câncer de mama, vamos pensar assim, tá? No geral, por exemplo, no câncer de mama, essas mulheres que têm um carcinoma in situ, elas vão só operar, não fazem absolutamente mais nada, tá? E aí eu começo a ter a classificação do que a gente chama de um câncer propriamente dito, T1, T2, T3, T4. Então, conforme maior é o T, maior é a taxa de crescimento, maior é o grau de extensão que aquele tumor primário está impactando. Então, T4 é muito mais agressivo, já está mais avançado, na verdade, do que um T1, tá? E esse é um ponto bem importante. Isso aqui muda a conduta do oncologista, muda a jornada do paciente oncológico, tá? O N dos linfonodos regionais que eu comentei com vocês, então a gente pode ter N0, que é a ausência de linfonodos regionais, ou em algumas situações que o linfonodo não pode ser avaliado por alguma questão específica. N1, N2 e N3, onde existe um comprometimento dos linfonodos. E, de novo, aqui segue a mesma coisa. N1 eu tenho menos linfonodos, N3 eu tenho mais linfonodos, tá? E metástase à distância. Então, M1 já classifica como uma metástase à distância, M0 ausência de metástase à distância. Certo? Então, é muito, muito importante. O paciente não sabe dessa informação, mas, no geral, vocês, se tem uma carta do oncologista, se tem um prontuário, se tem algum documento, às vezes isso vai estar lá dentro desse documento e é importante vocês saberem. E aí, a gente tem que entender o objetivo aqui do foco do nosso paciente, né? Antes de eu falar disso aqui, é importante eu comentar com vocês, que eu acho que eu não coloquei aqui, mas a gente pode falar depois, que existe o estadiamento feito antes da cirurgia também, depois da cirurgia. Então, depois da cirurgia, o paciente ele vai ser reestadiado, tá? No geral, é o TNM também, mas a gente usa o P. Então, vocês veem o P antes aqui do TNM, mostrando que foi utilizado, por exemplo, uma informação de algum material que foi retirado dentro do procedimento cirúrgico. Então, eles meio que reestadiam o paciente depois da cirurgia também, tá? Então, tem diferenças. Ou a gente fez antes, ou a gente fez isso depois da cirurgia, tá? E aí, mediante a tudo isso, vai se definir o foco do tratamento. Ó, estadiei o paciente, ele tem uma doença localizada. Não, esse paciente tem uma doença metastática. Qual é o foco? Eu tenho uma doença localizada, qual é o objetivo aqui? Então, essa minha terapia que está sendo proposta ali pelo oncologista, pela equipe, ela tem o objetivo de modificar a jornada desse paciente até que ponto? É um tratamento curativo ou é um tratamento para cronificar a doença do paciente? Ou é um tratamento de fim de vida, um tratamento em cuidados paliativos, por exemplo? Então, a gente precisa entender porque isso vai mostrar o prognóstico da pessoa, né? E isso está muito relacionado ao tempo. Então, quanto tempo ele está com aquele diagnóstico, quanto tempo ele está com aquela doença. Então, tudo isso é bem importante. Então, no momento do diagnóstico, eu posso ter uma doença localizada ou metastática, e o tempo, ele é muito, muito importante. E aí vão ter várias situações. Eu tenho situações onde eu vou ter um tratamento mais curativo, aqui com a doença localizada, ainda objetivo de cura. Não, era objetivo de cura, o paciente foi curado, daqui 2 anos ele estava lá em controle, né? Então, só para vocês entenderem, anotem isso, gente. Vou falando várias coisas aqui. O paciente teve um diagnóstico, tratou, era uma doença localizada. Olha, o senhor está livre de doença. Vamos agora seguir 5 anos, 10, geralmente 5 ali que vão ficar a cada 3 meses, 6 meses, depois de um ano, repetindo alguns exames para avaliar se está livre mesmo de doença. Vamos supor que daqui 2 anos o senhor José teve uma recidiva, identificaram que realmente é uma metástase vindo daquele tumor inicial. Olha, então agora vamos trocar de tratamento. A gente já está falando de um tratamento, gente, que não tem objetivo de curar, estou falando de um objetivo de
Cronificar a doença, uma doença metastática. O que acontece é que alguns tumores são muito agressivos e os pacientes descobrem já a doença no diagnóstico metastática. E isso muda a jornada deles. No meu mestrado, eu fiz com câncer gástrico. E eu fiz uma curva de sobrevida. Então, depois do diagnóstico, qual era a perspectiva, né? Em quanto tempo o paciente ia a óbito? E quando o paciente já tinha diagnóstico no início perdão, já era metastático no início do diagnóstico, ele tinha uma sobrevida muito menor, gente. Era absurdo. Por quê? Imagina que ter um câncer de estômago que já tem metástase, geralmente a metástase mais abdominal, peritoneal, é um caos. E isso começa a piorar muito a qualidade de vida do paciente. Por isso que a gente fala, diagnosticar também no início faz com que eu já não tenha uma doença tão agressiva, um tumor que não sofreu tantas mutações genéticas. Então, isso é bem importante para a gente entender, tá? E conforme vai passando o tempo, eu posso ter uma doença metastática que ela ficou super controlada e tá bem, o paciente tá melhor do que a gente, do que eu e você. Ou tem pacientes que às vezes começa a ter uma doença muito agressiva, que ficou controlada por um tempo, aí depois começa a não responder às terapias, e aí ele começa a avançar até a gente ir para um paciente que a gente está falando de um paciente que começa a ficar muito crítico, e aí ele pode ir a óbito. E aí vem a fase do luto, né? Então é muito complexo olhar assim, parece que todo mundo vai morrer por câncer. Não é bem assim, mas pacientes que têm uma doença mais avançada, a gente tem que entender o prognóstico daquele paciente. Até para nossa terapia nutricional. Às vezes você está querendo fazer uma super intervenção para super melhorar a massa muscular de um paciente com um IMC de 15. Mas aquele paciente, qual o objetivo do tratamento dele? Será que você não está pesando a mão demais? Então, vocês precisam olhar para isso para não, para entender até que ponto a sua intervenção não está sendo muito intervencionista para um paciente que está numa fase que ele precisa de conforto, ele precisa de outra coisa. Às vezes você não vai conseguir reverter aquele estado nutricional, por exemplo. E em vários outros casos, sim, você vai ter um super sucesso mesmo com um paciente metastático, tá bom?